Continuando nossa leitura do Evangelho de Marcos, nossa meditação, Jesus sai da sinagoga, onde expulsou o demônio, seu primeiro gesto público em Marcos. Para prestar atenção nisto, a primeira coisa que Jesus faz é mostrar aos seus apóstolos que estão começando a sua formação missionária, mostrar a eles como se pesca gente. E o primeiro a ser pescado é este pobre possesso, diminuído pelo que lhe ensinavam. Diminuído pelo que lhe ensinavam. E Jesus ensina com poder de forma diferente. E ele vai mostrar, então, por diversas atitudes, para que ele veio, o que significa cumpriu-se o tempo e o reino está próximo, o que significa ser batizado no Espírito Santo, que deixamos como pergunta no início da nossa meditação. O que significa boa notícia? Então, vendo o que Jesus faz, a gente percebe, isto é boa notícia, isto é ser batizado no Espírito, isto é reino de Deus. E voltar-se para isto é pescar gente. Voltar-se para isto significa converter-se. Converter-se ao Evangelho, à boa notícia. Ele sai da sinagoga. E o que é que nós vamos encontrar nessa rápida história de Jesus contada por Marcos ao saírem da sinagoga no dia de sábado? Primeiro, Jesus vai à casa de Simão e de André com Tiago e João. Então eles saem da sinagoga e vão para a casa de Simão e de André. Lá ele encontra a sogra de Pedro, que está com febre, está acamada com febre, e ele a cura. Segundo gesto de Jesus, nesta rápida história de Marcos, a cura da sogra de Pedro. Logo depois, passou o dia, uma série de coisas. No dia seguinte, de manhã cedo, todo mundo está atrás de Jesus, evidentemente para ser curado, mas ele sai. Aí ele vai andar um pouco pela Galileia. E diz o evangelista, expulsando demônios, pregando e expulsando demônios. É uma pequena síntese das ações de Jesus neste momento. A gente chama de sumário, o sumário das curas. Ele curou a sogra de Pedro e agora o evangelista faz uma pequena síntese das diversas curas que ele faz. E faz uma transição, dizendo que ele sai pela Galileia, pregando o Evangelho e expulsando demônios. Em seguida, estamos no versículo 40 do capítulo 1, o último bloco do capítulo 1, ele cura um leproso. Leproso é, por excelência, o excluído em Israel. Por uma razão lógica, era preciso evitar contaminações, mas, até entre nós, a situação do leproso foi sempre uma situação muito delicada. É o primeiro que Jesus cura, tocando nele, o que não era permitido também. Em seguida, mais uma cura de um paralítico. Então temos a cura da sogra de Pedro, a cura do leproso, a cura do paralítico, entrando no capítulo 2, e podemos então fechar esta perícope, que é bem maior aqui, antes de passar aos acontecimentos seguintes, que vão ampliar a missão de Jesus e chamar outros novos companheiros. A sogra de Pedro.
Eles chegam em casa, e lá está a senhora com febre. O que é que Jesus faz? Jesus se aproxima dela e a segura pela mão. Pega na mão da sogra de Pedro e a levanta. Pescador de homens que levanta aquele que está prostrado. Aqui, antes de pensar em grandes coisas, a senhora está com febre, está lá deitada. E Jesus a cura e ela se levanta. Mas o gesto é significativo. Pega na mão e levanta uma pessoa prostrada. A figura humana está aqui. A figura humana pensada por Deus não é a figura prostrada com febre. Por isso Jesus a levanta. Podemos deixar as grandes considerações e pensar naquelas mais simples e mais reais da nossa vida. Chegaram da sinagoga. O culto da sinagoga é longo. Já passava de meio-dia, né? Chegaram em casa para almoçar. E a dona da casa estava doente. Não tinha almoço, o fogão estava apagado, não tinha nada para comer. O que de melhor Jesus podia fazer? Curar depressa essa senhora para ela ir fazer o almoço. E diz aqui que imediatamente falaram a Jesus da doença dela, ela se levantou, a febre a deixou e ela foi servir o grupo. Foi preparar a comida e servir o grupo. Jesus é prático também, não é? Queremos almoçar, quem tem que preparar o almoço está doente, então vamos curar logo essa senhora para que ela faça o que o ser humano normal faz. Preparar a refeição, todo mundo come junto. Mas se ela está prostrada, isso não vai acontecer. Então a cena é muito humana, porque se trata de pescar gente, e a cena humana mostra o projeto de Deus. Contrapõe uma situação com outra. O ser humano prostrado, febril. Diversas curas, então, logo no entardecer, quando o sol se põe, vem muitos doentes e muitos possessos à porta de Jesus, onde ele se encontra. Ele cura muitos deles, expulsa os demônios e não permite que os demônios falem quem ele é, como já tinha dito o demônio lá na sinagoga. Então, notem aqui esta observação do evangelista, não é? Ao entardecer, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. A cidade inteira se aglomera à sua porta. Ele cura os doentes das enfermidades e expulsa muitos demônios. Então, o expulsar demônios é marcado por Marcos. E estes apóstolos têm que aprender isto, a se confrontar com o poder do demônio. De madrugada, acabou o dia, de madrugada, logo cedo, Jesus se retira para o deserto, para um lugar deserto, e vai rezar. Também é importante este momento, neste conjunto de atividades de Jesus. No meio dessas atividades, logo cedo, a Escritura gosta de salientar as primeiras horas do dia como o tempo propício para a oração. De madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou, retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus vai para um lugar deserto, rezar, sozinho, quieto, tranquilo, sem barulho, sem bagunça, sem nada. Deserto, em silêncio, junto do Pai. E numa hora bem cedo, antes que comece a grande atividade do dia. Parece ser também uma sugestão para todos nós, que bem cedo se possa estar já no louvor de Deus. E vão procurar Jesus, onde é que ele está, evidentemente, porque precisa curar mais gente, precisa expulsar demônios, todos te procuram.
querem segurar Jesus um pouco. Todos te procuram. Onde é que o Senhor está? Jesus, espera um pouco, não. Vamos adiante, não. Senão vão me segurar, não querem me prender, vamos ficar aqui. Sou só para eles, só para eles. Vamos adiante. E diz o texto, então, que Jesus falou aos seus discípulos, vamos a outros lugares para pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. Foi para isso que eu saí. Outra frase difícil de entender. Saiu de onde? Então, Jesus diz, vamos andar por aí, vamos pregar. Esse pessoal quer me segurar aqui, nesse lugar. Não, ninguém vai me prender. Essa vontade que a gente tem de segurar para si a força de Deus. De segurar o Espírito Santo até. Não. Jesus, vamos adiante, para isso eu saí. O Papa Francisco fala de uma igreja em saída, que a gente nem entende bem quando ouve a frase, o que quer dizer uma igreja em saída. Foi para isso que eu saí. Ele saiu, em primeiro lugar, do Pai. Saiu do Pai. Saiu da sua Nazaré. Saiu da sua Nazaré. Saiu logo de madrugada para o lugar deserto. Jesus nos introduz numa igreja em saída, verdadeiramente. Que vai à procura, que vai ao encontro. E ele então pregava nas sinagogas, expulsando os demônios. Então, pelo que vemos nesta fase introdutória, a partir da sinagoga de Cafarnaum, Jesus vem enfrentar o poder demoníaco, no Evangelho de Marcos. Vem enfrentar o poder demoníaco. E pensemos também de forma mais simples possível. A gente não vê este demônio. A gente vê os seus agentes. Lembrem-se do Apocalipse. Há um Satanás. Há o grande agente de Satanás, que é a besta do Apocalipse, que é o Império Romano. E este Império Romano tem também os seus agentes, que agem em favor do poder demoníaco. Jesus vem libertar o homem dos outros seres humanos que são agentes do poder demoníaco, para que se possa respirar nesta terra e se possa viver na dignidade que Deus pensou para todos nós. E assim encerramos esta parte, passando depois, na consideração seguinte, para esses dois milagres que fecham este momento dos primeiros gestos de Jesus, a cura do leproso e a cura do paralítico, dois sinais muito importantes para entendermos toda a mensagem de Jesus.